Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, igreja! Se coloque de pé na presença do Senhor. Quem está feliz, diga amém. Hoje vai ser uma bênção na sua vida a palavra, amém? Eu tenho certeza, a palavra do Senhor ela diz no Salmo 37:5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ele assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entregar o caminho, irmãos, é entregar este momento, é a sua vida. Como vai ser a sua semana? Maravilhosa em o nome de Jesus. O culto começou quando você saiu lá da sua casa. Os anjos veio acampando ao seu redor, guardando a sua vida. E aqui ele vai entregar o melhor, a semente, a palavra para você. Amém? Feche os seus olhos, abra o seu coração, entra na presença do Senhor. Senhor nosso Deus, amado, querido Pai, diante da Tua presença maravilhosa, nós estamos aqui reunidos para louvar ao Senhor, entregar, meu Pai, no Teu altar o nosso melhor, entregar a nossa vida diante de Ti, que o Senhor ministre os nossos corações, que venha a ser feita a Sua vontade nesta noite, em cada coração, em cada vida. Nós estamos aqui, meu Pai, para nos preparar para o melhor do Senhor, entregar a nossa vida diante do Teu altar. Então venha, Senhor, venha ministrar a Sua palavra no coração deste povo, venha abençoar a cada um, que vai abrir, meu Pai, os seus lábios em forma de louvor ao Senhor. O Senhor é maravilhoso. Estamos diante da Tua presença para glorificar o Teu santo e maravilhoso nome. Estamos aqui para fazer a diferença, meu Pai, nesta igreja, para levar a Tua palavra, meu Pai, em cada lugar desta cidade, para que as pessoas venham reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador da Tua vida. Por isso nós Te adoramos, Pai, por isso nós entramos na Tua presença verdadeiramente, entregando o nosso melhor, fazendo do Senhor, meu Pai, o nosso braço forte. Oh, glórias e glórias a Ti, exaltado seja o Teu santo e maravilhoso nome. Que nesta noite, meu Pai, nós venhamos viver o sobrenatural do Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e que nada vai nos faltar, e que nesta noite o Senhor supra, meu Pai, a necessidade de cada pessoa, a necessidade de todos os familiares deles, e que venha ser, meu Pai, um dia maravilhoso, que venha ser uma noite abençoada, e que a Tua palavra, que já foi preparada pelo Teu servo, o anjo da igreja, meu Pai, venha ser colocada nos nossos corações, na terra que está sendo preparada. Irmãos, a palavra diz que o Espírito Santo, Ele habita no meio dos louvores, e Ele vai curar esta noite, Ele vai libertar esta noite. Então entrega este momento com preciosidade ao Senhor, e eu tenho a certeza que você vai sair daqui hoje com a sua resposta, em o nome do Senhor Jesus. Dá uma salva de palmas bem bonita, mas bem bonita para o Senhor. Aleluia! Obrigada, Senhor. Nós queremos Te louvar, Te adorar. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos
igreja não caminha. É o quê? Nação Santa, somos, vivemos por fé, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. Esse é o hino da igreja de Jesus. É, Senhor, é o que nós cremos, acreditamos. Nação, somos, vivemos por fé, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós queremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Será que você pode aí do seu lugar celebrar ao Senhor? Porque você está de pé aqui nesta noite. Aplauda Ele. Glória a Deus. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, nós sabemos que o Espírito Santo já paira sobre nós. A partir do momento que você chegou aqui nesta noite, o Espírito Santo já está movendo as águas. O Espírito Santo já está aqui. Então fecha os teus olhos e diga: Espírito Santo de Deus, toque na minha vida. Eu quero te sentir, eu quero ser cheio de ti. Eu estou aqui diante de ti. Eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício, tu tens o fogo que
paz reina. É o melhor lugar, Onde o fogo não apagar e o amor não falha, onde a paz reina. É o melhor lugar, onde eu possa estar. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Ao fogo em mim, de todos os amores escolho a ti, acenda ao fogo em mim. Ora em mim, de todos os lugares eu escolho diante da tua presença, onde o fogo não apagar e o amor não falha, onde a paz reina. É o melhor lugar, onde o fogo não apagar. É, Senhor, e o amor não falha, ele não muda. Onde a paz, receba a paz do Senhor. É o melhor lugar, onde eu possa estar. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Acenda ao fogo em mim, mora em mim, de todos os amores eu escolho a ti. Acenda ao fogo em mim, mora em mim, de todos os lugares eu escolho a mim. Onde o fogo não apagar e o amor não falha, onde a paz reina. É o melhor lugar, onde o fogo não apagar e o amor não falha, onde a paz reina. É o melhor lugar. Você escolheu o melhor lugar, aplauda Ele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Se me ouviu, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede
junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Se ouviu, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de
Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aumenta, Senhor, aumenta mais o teu olho sobre nós. Aleluia. Existe um mover neste lugar, e não se trata de algo meramente emocional. A presença de Deus está aqui nesta noite, e tudo que você precisa para a sua vida é de um toque. Abra o teu coração, desarma a tua alma e receba aquilo que o céu tem para a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Tua presença, e se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe dos santos dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. O autor do livro de Hebreus fala do novo e vivo caminho. No Velho Testamento, ninguém podia entrar no Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, para fazer sacrifício pelo povo. Mas o véu se rasgou, e a glória do Senhor não habita mais em templos feitos por mãos humanas. A glória do Senhor hoje habita dentro de você, e você pode entrar no Santo dos Santos, e você pode andar pelo novo e vivo caminho, glorificar, exaltar e bendizer o nome santo do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. A igreja, quem já pisou? Já pisou. Quem já experimentou daquilo que é santo, não quer se contaminar mais. Eu quero mais do Senhor para minha vida. Aleluia. Mais uma vez.
Diga comigo: Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais da tua graça, do teu favor, da tua presença, da sua glória, da sua unção, do seu poder. Aleluia! Oh, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. a igreja. Este é o cântico que você vai ouvir na eternidade. Santo, santo, santo tu és. Nele não há sombra e nem variação. Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é glorioso, Ele é tremendo, Ele é poderoso, Ele é magnânimo. Oh! Aleluia. Senhor, muitos chegaram aqui atribulados, muitos chegaram aqui completamente, muitos chegaram aqui sem direção, perdidos, mas eles encontraram Jesus. Jesus está aqui. Ele está aqui. Aleluia. Não temas, diz o Senhor. Não temas, eu sou contigo. Tenho recolhido as tuas lágrimas, conheço a angústia do teu coração, sei das palavras que não saem da sua boca. Hoje eu te encontro no meio desta multidão e falo contigo. Confia na minha palavra, e este deserto passará, diz o Senhor. Oh, recalamanahachalabaçô. Oh, recebe deste óleo fresco que está sendo derramado do céu. Recebe. Não saia daqui do mesmo jeito. Recebe daquilo que o Senhor está te dando. Ele te chama pelo teu nome. Oh, recalamanaya halabashorianda lanasso. Uma fé viva brotará no teu coração para você viver o novo de Deus. Não desista. Ainda é muito cedo para desistir. Não abra mão daquilo que eu entreguei para você, diz o Senhor. Não permita que a confusão tome conta da tua mente.
busca a minha vontade, dobra os teus joelhos, clama a mim, responder-te-ei, diz o Senhor. O céu tem uma palavra para você. Recebe nesta noite. Oh, mais, Senhor, mais da tua glória, mais da tua presença, mais da tua unção, mais do teu poder. Oh, começa a orar em espírito. Começa a orar no espírito. Deixa o Senhor inundar este lugar. Deixa o Senhor tomar este lugar. Que este ambiente se torne um ambiente de milagres. Para Deus não há impossível. Oh! Aleluia. Não é hora de pedir, é hora de você glorificar, exaltar, bendizer. É hora de levantar mãos santas. É hora de abrir a tua boca e declarar o amor pelo Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor. Não fica aqui como um espectador, não fica aqui como alguém que assiste, fica aqui como alguém que recebe, como alguém que precisa e quer algo que só pode vir de Deus. Este encontro é para hoje. Este encontro é para hoje. Oh! Oh! Em Amós capítulo 8 versículo 11 diz: está chegando o dia, e este dia já chegou, em que mandarei fome pelo país inteiro. Todos ficarão com fome, mas não por falta de comida, mas não por falta de comida, e com sede, mas não por falta de água. Todos terão fome e sede de ouvir a mensagem de Deus, a mensagem do Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu sopro. Obrigado, Senhor, pela tua presença aqui. A ti todo louvor, toda honra e glória. Aleluia, aleluia. Te entronizamos, te exaltamos, te bendizemos. Santo, santo, santo tu és, ó Alfa e Ômega, o princípio e fim, aquele que era, é e sempre há de ser. Ó Deus onipotente, onisciente, onipresente. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Aleluia.
Toca, Jesus. Toca. Oh, pode sentar. Rabasore kala habarabasore kadesi. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Mais. Toca, Jesus. Corre, balabana, rachala, baço. Corre, cala, manaia, chá. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Oh. Mais. Mais. Oh. Toca. Oh. Toca, Jesus. Oh. Toca. 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 Toca, Jesus. Corre, calabaço. Toca, Jesus. Mais. Toca, Jesus. Mais. Mais. Alabalabaias. Oriandalabashe cantalabalabas. Siriandalabaias. Andalabashe andalabalabas. Cantalabalabas. Mais. Calabarra, xalamanaço. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca. Mova-te com o teu poder, com a tua glória, com a tua unção. Toca. Mais.
Tu tens um milagre para ela, Senhor. Toca, Jesus. Oh, mais, Jesus. Aleluia. Mais, mais, Rebeshiri cantara la basuteri cantara yanda la basheri yanda la yara la ba yara sute cantara cantara yara. toca, Jesus. Toca, Jesus. Oh, recala baba rachala manasu. Mais, Senhor, da tua unção, da tua glória e da tua presença. Mais. Glória a Deus. Pode se sentar, por favor. Glória a Deus. Que bom estar aqui com vocês. Amém. Estou muito feliz. Eu estou com uma tosse alérgica desde segunda. Então, se eu tossir de vez em quando, me compreendam, me perdoam, por favor, em nome de Jesus.
Se precisar tomar uma água, eu vou tomar, tá bem? Glória a Deus pela tua vida, que bom estar aqui. Gostaria de dar boas-vindas também a todos aqueles que estão nos acompanhando pela internet, através dessa transmissão ao vivo para toda a cidade de Bragança, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo. Que a glória de Deus possa se manifestar onde quer que você esteja, aí na sua cidade, no seu estado, no seu país, em nome de Jesus. Eu gostaria de dizer que o Senhor está se movendo no nosso meio, e a gente vai sair daqui com algo que Ele não vai retirar de nós, muito pelo contrário, Ele vai nos acrescentar ainda mais. Então eu tenho certeza que você vai viver um milagre por esses dias em nome de Jesus. Diga, um milagre por esses dias em nome de Jesus. Diga, eu creio. Amém? Eu gostaria que você que ainda não conhece nosso canal no YouTube pudesse conhecer. Nós hoje temos cerca de 14.200 seguidores. Os nossos vídeos alcançaram a marca de mais de 1 milhão de visualizações, 1.160.000 visualizações. Por que eu falo isso? Não é para me gabar, longe de mim. Eu falo apenas para dizer que nós estamos comunicando o Evangelho de alguma forma e chegando longe por conta da internet. Tem gente que fala que a internet é coisa do diabo, mas a Bíblia nos ensina que Deus é o Pai das luzes. Nós precisamos aprender a usar bem esta ferramenta que o Senhor coloca nas nossas mãos nos últimos dias. Amém? Muitos assistem tanta potroca e perdem o seu tempo. Procura se edificar, porque estes dias são findos, estes dias são curtos. Quando eu falo estes dias são findos, você não entende bem, mas quando eu falo estes dias são curtos, aí você concorda comigo, porque nunca em toda a história os dias foram tão curtos, e o tempo está sendo abreviado. A palavra fala que Ele está à porta, e logo vem, amados, logo chega. Nós não sabemos quando, nem que dia, nem a hora, mas uma coisa é certa: aqui está um povo que vai morar no céu. Aqui tem um povo que dia a dia aprende a temer mais e mais o Senhor. Amém? Aqui está a igreja de Jesus, a congregação dos santos, a Assembleia dos Justos. E Ele está nos reunindo antes que a trombeta soe, antes que a trombeta toque. Diga, eu vou para o céu. Não porque eu sou perfeito, mas porque Jesus é o meu único Senhor e suficiente Salvador. Diga, eu não tenho outro Deus além dele. Diga, eu vivo para Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você compartilhasse então deste culto, desta mensagem com alguém neste momento, para que a palavra chegue mais longe, para que vidas possam ser alcançadas em nome de Jesus. Você que está em casa, não esquece de dar o seu like, de deixar um comentário e de compartilhar. Em nome de Jesus. Deus abençoe a vocês e procura assistir pelo menos uma palavra durante a semana. E se você interromper a palavra, volte naquele mesmo tempo que você pausou, porque o algoritmo vai entender que o conteúdo é interessante e vai indicar para você e para mais pessoas. Eu preciso muito desse apoio para que o Evangelho possa alcançar muitas vidas para louvor e honra e glória do Senhor. Amém? Uma outra coisa, se você não conhece ainda o nosso Facebook, Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista, ali nós temos a nossa agenda, temos também o nosso Instagram, temos o nosso site, e eu gostaria muito que você pudesse nos acompanhar, e
conhecer melhor o nosso trabalho. Luci, minha querida, você está bem? Esses dias eu estava pensando em você. A Luci é proprietária da casa onde eu moro. Ela tem umas 500 casas em Bragança Paulista. Diga, profetiza. É muita casa, né, Luci? É brincadeira. É brincadeira, ela não tem 500 não. Ela tem 559. É brincadeira também. Ela não tem tudo isso, não. É brincadeira. Mas eu louvo muito a Deus pela vida da Luci. Quem está desse lado aqui, pela primeira vez para eu conhecer, só levanta a mão para eu ver você. Glória a Deus. Como é teu nome? Oi? Késia? Acertei? Seja bem-vinda, tá bom? Do teu lado ele já veio outras vezes? Como é teu nome? Isaac. Tudo bem? Seja bem-vindo, viu? O pessoal da semente no final da reunião, por favor, pode conversar com ele. Desse lado aqui, quem mais? Primeira vez. Temos ali um casal, como é o nome de vocês? Cleiton e Karen. Sejam bem-vindos. Que bairro vocês são? Morumbi. Deus abençoe. O Bruno era de Queimados, Rio de Janeiro. Mas agora ele está morando em Bragança Paulista. Logo vai estar falando porta. Porque ele veio, ele fala porta, né? Pastor, eu acho fantástico o mover de Deus na igreja. Logo ele está assim, pastor, eu acho fantástico o mover de Deus na igreja. Você sabe o que eu lembrei? De um amigo meu, que foi para os Estados Unidos, e depois de 15 dias, eu falei com ele, hello, tudo bem? Eu estou aqui em América, eu já estou falando inglês? 15 dias. Como está vocês aí no Brasil? Aqui nós estamos bem, né? Graças a Deus, graças a God. Não sabia nada, só no embromation, não é? Mas fazer o que, né? Enfim, lá atrás eu vi que mais pessoas levantaram a mão. Levanta aí para eu ver. Como é teu nome? Letícia. Glória a Deus pela tua vida, viu? Do lado da Letícia Rosângela. Rosângela, um beijo no coração. Deus te abençoe muito. Mais alguém? Hoje nós tivemos um momento muito gostoso, que foi o aniversário da Rebeca, filha do Fabrício e da Gabi. E nós estivemos lá, foi um café da manhã numa chácara. Não deu para convidar todo mundo, bem que eles gostariam. Quanto mais gente a gente convida, mais caro fica, é ou não é? Como crente gosta de comer, não dá para convidar para você jejuar. Então, de acordo com as limitações, eles fizeram o melhor que podiam. Eu só quero aqui registrar o momento, porque foi muito gostoso. Aniversário da Claudete foi essa semana. De mais quem? Fala para mim, por favor. Bárbara. Que legal. Muito bom. 17, né? Quem mais fez aniversário? Você fez? Ele fez, ô Danila? A Jamile? Dia 12, que legal. Muito bom. Estou feliz de ver a Rosenilde, a família aqui, o Rafa, né? A esposa, enfim, a família. Glória a Deus. Muito bem. Manuzinha, a gente tem muita saudade de você, Manuzinha. Que alegria tê-la aqui com a gente. Nós tivemos ontem, põe no telão, a primeira reunião que nós tivemos com o Ministério Infantil, o Ministério Kids, das 2 às 4 da tarde, foi um treinamento ontem. Olha que turma bonita. Aí depois nós tivemos o treinamento com a mídia e comunicação. Bota
alegria no meio de uma galera, eu nunca vi. Ainda bem que eu cheguei na minha sala, eles estavam lá, invadiram o recinto, estavam lá comendo aquilo que eu trouxe, porque eles iam dobrar o horário. Então, saco vazio não para de pé. A gente trouxe então umas coisinhas aí para eles petiscarem, e eles estavam lá falando mal de mim. Cheguei depois, mas esse povo é piadista por demais. Viu, eu acho que esse espírito é o zombeteiro, eu vou expulsar depois, viu? Brincadeira. O povo de Deus tem que ser um povo alegre, amém? Aí depois nós tivemos um outro treinamento, que foi das 7 às 9 e tralalá, que são os nossos diáconos, que em breve estarão servindo vocês. Nós temos hoje 14 pastores, 8 presbíteros e 53 ou 55 diáconos. A gente conta os que foram consagrados, ungidos, e contamos aqueles que já eram ungidos. Tá bom? Glória a Deus. A minha parte acabou aí? Acabou? Glória a Deus. Muito bem. Eu gostaria que você pudesse, neste momento, orar comigo e dissesse assim: Deus, fala que o teu servo te ouve. Eu desarmo a minha mente e abro o meu coração para ouvir a voz do teu Espírito. Em nome de Jesus, diga comigo amém. Imagine vocês que a palavra diz que Deus não faz nada sem antes falar com o seu servo. Vou repetir. A palavra diz que Deus não faz nada, não fala nada, sem antes falar com a sua igreja. O problema é que muitos de nós não estamos disponíveis para poder ouvir a Deus. Nós até queremos ouvi-lo, mas para ouvir a Deus, eu preciso abrir mão de algumas coisas e preciso fazer renúncias. E muitos não estão dispostos. Hoje, nós não devemos apenas abrir mão e fazer renúncias daquilo que é permitido, daquilo que é proibido, mas principalmente daquilo que é permitido. Porque tem coisas que te roubam da presença de Deus. E o segredo para ouvir Deus é você estar mais perto de Deus. Quanto mais perto de Deus você ficar, mais Deus vai falar com você. Deus quer se comunicar com a sua igreja. Deus quer falar com você, principalmente nestes dias. Deixa eu te falar algo. No Rio Grande do Sul, Deus falou com algumas igrejas. Deus falou com alguns irmãos. E Deus disse: apanhe somente o que vocês puderem e saiam da cidade. Apanhe somente o que vocês puderem e saiam da cidade. Porque um dilúvio está sendo anunciado para este lugar. Imagine você que um profeta começa a bradar no meio da igreja uma palavra destas, e a igreja duvida, a igreja desacredita, e muitos que postaram isso na internet tiveram que apagar. O vídeo estava disponível, daqui a pouco o vídeo tinha sido apagado, com o dia, a hora e o lugar onde Deus estava falando. E isso não aconteceu somente em uma igreja. Deus falou em outras igrejas.
E quando eles tomaram ciência do que estava sendo dito, entenderam que a fonte era a mesma, e que o Espírito era o mesmo, e que o próprio Deus estava advertindo o seu povo de uma calamidade. A bem da verdade, hoje a maior parte de nós não queremos acreditar naquilo que Deus muitas vezes fala conosco. Eu estou falando de Deus realmente. Eu não estou falando da profecia que não passa de alegria da alma, porque ela pode ser do homem, de Deus ou do diabo. Entenda bem, alguns irmãos vão estar numa sintonia tão grande com Deus, que Deus vai revelar e falar coisas que estão por vir. A palavra fala da profecia, que é o elemento preditivo, não de adivinhação, mas de anúncio daquilo que está para acontecer. Não pense você que o globo está em paz, o globo terrestre, porque em todos os lugares percebemos aquilo que a palavra já de antemão anunciava. E temos visto coisas que têm tocado o nosso coração, trazido aperto na nossa alma, por causa do sofrimento alheio. Amados, nós precisamos clamar para que o Senhor possa ter misericórdia, clemência, compaixão e piedade de nós. E quando eu falo de nós, eu estou me incluindo na vida da nossa sociedade. Nós precisamos clamar pela sociedade que fazemos parte. Nós precisamos interceder por ela. Nós precisamos pedir perdão, porque a taça do juízo de Deus está para transbordar. E nós achamos que não é importante buscar a Deus. Este momento é crucial na nossa história. Deus está levantando em todos os lugares uma igreja que ora. E o Brasil, eu acredito que será o berço de um avivamento. Eu acredito que o Espírito Santo vai atear fogo. Eu acredito que apenas uma fagulha, uma faísca vai incendiar o Brasil. A igreja vai entender a importância da oração, porque a igreja de hoje não ora. A igreja de hoje não gosta de orar. A igreja de hoje tem preguiça de orar. E como você se conecta com Deus através da oração. E quando eu falo de oração, eu não falo simplesmente de abrir a boca e recitar palavras. Eu falo de rasgar o coração, para que você possa entrar no reino invisível, no reino sobrenatural e encontrar Deus. Eu gostaria de falar nesta noite brevemente sobre oração. Daqui a pouco eu vou apresentar 2 bebês lindos que estão aqui. Cadê o Roberto? O Roberto está aí? Levanta a mão. Não? Mas os bebês estão aí? Tá, a esposa está aí. Aí daqui a pouco a gente faz a apresentação dos bebês. A oração é tão importante que Jesus orou. Diga isso comigo. A oração é tão importante que Jesus orou. Em Lucas capítulo 3, versículo 21 diz: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, tendo batizado também Jesus, orando.
o céu se abriu. Muitas vezes nós passamos por esta passagem desapercebido, e nós pensamos, o céu se abriu porque Jesus se batizou, em obediência à vontade de Deus, o céu se abriu. Mas precisamos compreender que a oração antecipou a manifestação sobrenatural de Deus naquele dia. E aconteceu que todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Jesus orou num lugar solitário, Marcos capítulo 1, versículo 35, e levantando-se pela manhã muito cedo, ou de madrugada, fazendo ainda escuro, saiu, e foi ele para um lugar deserto, e ali orava. Jesus orou no deserto, Lucas capítulo 5, versículo 16, ele porém retirava-se para os desertos, e ali orava. Jesus orou a noite inteira, antes de escolher os 12 discípulos, Lucas capítulo 6, versículo 12, ele porém retirava-se para os desertos, e ali orava. Mateus 11, de 25 a 27, Jesus ora antes do convite, vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 25 diz, naquele tempo respondendo Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus orou antes do milagre da multiplicação dos 5 mil, e há quem diga, os historiadores, que cerca de 13 mil pessoas foram alimentadas, porque aqui só estão contando os homens, não contam as mulheres e nem as crianças. João capítulo 6, versículo 11, e Jesus tomou os pães, e tendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Ou seja, ele ora e faz uma oração de ação de graças, e o milagre da multiplicação acontece. Jesus orou antes da alimentação dos 5 mil. Outro texto para você, Mateus capítulo 14, versículo 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. Ou seja, a multiplicação dos pães acontece, terminado o milagre, agora Jesus se retira novamente para orar. Você precisa aprender a orar antes do seu milagre, durante o seu milagre e depois do seu milagre. Jesus orou ensinando a oração dominical, Lucas capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse, quando orares, dizei, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Amém.
Jesus orou em Cesareia de Filipe, Lucas capítulo 9, versículo 18, e aconteceu que estando ele só, orando, estavam com eles os discípulos, e perguntou-lhes dizendo: quem diz a multidão que eu sou? Jesus orou antes de sua transfiguração, Lucas capítulo 9, versículo de 28 a 29. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, João e Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a sua aparência, a aparência do seu rosto, e sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Jesus orou pelos pequeninos, Mateus capítulo 19, versículo 13. Trouxeram-lhe então alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. João capítulo 11, do versículo 41 em diante, Jesus orou antes de ressuscitar Lázaro. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haverdes ouvido. Ele orou. Eu bem sei que sempre me ouves. Olha a convicção do coração de Jesus. Mas eu disse isto por causa da multidão que estava em redor, para que pudessem crer que tu me enviaste. João, do capítulo 12, versículo 27 em diante. Jesus orou no templo: agora minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Jesus orou na ceia, Mateus capítulo 26, versículo 26 em diante. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei isto que é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, orando, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos. Jesus orou por Pedro, Lucas capítulo 22, 32. Mas eu rogarei por ti, para que a tua fé não te desfaleça. Ou seja, Jesus intercederia por Pedro. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus orou pelos discípulos, João 17. Jesus falou assim, e levantando os seus olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti. Jesus orou no Getsemane, Mateus capítulo 26, do versículo 36 em diante. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, disse: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E indo pela segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça a tua vontade. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Jesus orou na cruz, em Lucas 23, 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E partindo as suas vestes, lançaram sortes. Jesus orou em Imaús, depois de ressuscitar, quando encontrou com os 2 discípulos, Lucas 24, 30, e aconteceu que estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou, partiu e lhes deu. Ou seja,
Aqui é outro episódio, né? Quando ele orou em Emaús, não na estrada de Emaús. Jesus orou chamando Deus de Pai, Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu. Porque eu fiz questão de trazer a vocês nesta noite uma relação, um compilado de momentos onde Jesus orou. Porque se orar era importante para Jesus, orar deve ser importante para a igreja. E eu quero aqui ministrar sobre este tema com vocês, falar sobre oração. E preste atenção, numa reunião do inferno, vou repetir, numa reunião do inferno, foi decidido por Satanás e seus maiorais, os seus líderes, ou potestades que atuam na terra, o fim da oração na igreja. Satanás no inferno, com os seus maiorais, com as suas potestades que atuam na terra, não podem definir o fim da oração na sua vida. Você não pode deixar de orar, porque existe um plano tramado no reino espiritual por Satanás, para que você não tenha intimidade com Deus, com o seu Pai. Chame Deus de Pai. Quando orares, diga assim: Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, quando falamos de Deus, parece que Ele está distante, mas quando o chamamos de Pai, trazemos Ele para perto. Oração fala de intimidade. Você precisa conhecer o Deus que você serve e ter intimidade com Ele, a ponto de se relacionar com Ele como Pai. Você deve ter intimidade particular, profunda, pessoal, estreita. Satanás não pode determinar e fazer de você um carnal que participa dos cultos, participa dos programas da igreja, que de certa forma serve ao Senhor, mas que não tem uma vida de oração, ou não tem uma vida de prática de oração. Sem oração, as pessoas se reúnem para um encontro meramente religioso e não para cultuar a Deus. Sem oração a igreja não passa, ou melhor, sem oração a igreja passa a ser um lugar de litígio, de disputas internas, onde o evangelho sofre escárnio por aqueles que são inimigos de Deus e estão no nosso meio e parecem crentes. Sem oração, a unção de Deus não se manifesta. Vou repetir: sem oração, a unção de Deus não se manifesta para marcar o nosso culto e nos abençoar com a sua presença. Antes de nos dar coisas, o que passa a ser irrelevante. Quando você compreende o propósito da oração na tua vida, você deseja tanto a presença de Deus, que aquele problema que você passa, dificuldade e luta, passa a ficar em segundo plano. Aquilo que você precisa se torna irrelevante, mas Deus sabe de todas as coisas e Ele cuida de você. Sem oração, o povo continua sem sede e sem fome de Deus. Frequenta uma igreja, mas o seu coração ainda pertence ao mundo. Quando uma vida é marcada pela oração, as prioridades mudam. Deus ocupa o centro de tudo. Para isso, pessoas são atacadas nas suas emoções, e por serem almáticas, muitas vezes apresentam desculpas, dizendo que não tem condições psicológicas para buscar a Deus, e que não tem forças em si mesmas para orar.
A oração é um ato da nossa decisão fortalecida pelo Espírito Santo. Eu vou repetir. A oração é um ato da nossa decisão fortalecida pelo Espírito Santo. Vamos repetir? A oração é um ato da minha decisão fortalecida pelo Espírito Santo. Sabe o que significa? O Senhor te deu livre-arbítrio. E você pode sair do controle e do comando espiritual das trevas quando você se decide a orar. A oração é um ato da nossa decisão fortalecida pelo Espírito Santo. A oração não acontece sem um despertamento divino. Vou repetir, a oração não acontece sem um despertamento divino, onde Deus encontra o homem depois que o homem o encontra para ouvir o que o céu fala. Diga, o céu não está calado. Diga, o céu fala. E Deus quer comunicar algo ao meu coração. A oração acontece por um convite do Espírito Santo ao nosso coração e não à nossa alma. A nossa alma vai apresentar sempre desculpas para não orar, mas o convite vem pelo Espírito Santo ao nosso coração. Quando tudo conspira para desordem e caos total em nossa vida, a oração estabelece a paz incondicional e ordena que a vontade de Deus se cumpra em nossa vida. É através da oração que o céu baixa a terra, onde você tem um encontro com o próprio Deus. Quando você abre a boca, é porque o seu coração já foi aquecido pelo amor de um Pai presente. Vou repetir. Quando você abre a boca, é porque o seu coração já foi aquecido pelo amor de um Pai presente. A oração é um relacionamento intencional. Você não ora porque você precisa de coisas, ou porque você precisa de um livramento, ou porque você precisa de um favor. Você ora para se relacionar com Deus. E a palavra diz que quando eu busco a Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, todas as outras coisas me são acrescentadas. Todas as outras demais coisas me serão acrescentadas. A oração é um relacionamento intencional com aqueles que fazem parte da família de Deus, onde os filhos têm prioridade na fila da resposta, onde os filhos têm prioridade na fila da resposta. A oração não pode ser fruto apenas de algo natural, provocado por uma pessoa que anda na carne, sem compromisso na santidade de Deus, ou da santidade de Deus. O segredo de nos conectarmos com Deus é entendermos que a santidade é a chave. Na medida que eu abro mão daquilo que me arrasta para o mundo, que me leva para o pecado, eu vou resistir às tentações e vou viver para o Senhor, tendo uma vida de oração abençoada. A oração estabelece em você uma atitude que honra a Deus na prática. A oração vai expandir a sua capacidade de entender e receber o que o Espírito Santo tem para a igreja neste tempo profético. A oração vai liberar você para o sobrenatural de Deus. O natural fica ao encargo do homem, mas o sobrenatural fica ao encargo de Deus. Um poder glorioso que vai fluir em você naturalmente, por causa da sua entrega diária, também chamada de comunhão. Ou seja, aquele que anda com Deus
tem comunhão com Ele. E comunhão na Bíblia, koinonia no grego, significa ter tudo em comum. Se você soubesse o que a oração pode fazer por você, sua prioridade seria orar sem cessar. David Wilkerson, um pastor que morreu há pouco tempo atrás, conhecido no mundo todo, ele lá dos Estados Unidos, ele escreveu aquele livro, A Cruz e o Punhal, Foge, Nick. Ele disse esta frase: Deus sempre abre caminhos para homens de oração. Obviamente serve para todos, homem e mulher. Deus sempre abre caminho onde não tem caminho para homens de oração. Você precisa pensar: por que muitas vezes o céu está de bronze para mim? Por que muitas vezes eu não vejo o meu milagre acontecendo? Por que muitas vezes a bênção que eu espero não chega? É por conta de não nos dedicarmos mais para uma vida de oração. Jaci Santos disse: a oração é a arma secreta para qualquer combate. Não importa o que você esteja enfrentando, não importa o que você esteja passando, a oração é a arma secreta, a arma certa de Deus para qualquer combate. E você vai ser vitorioso em Cristo Jesus, mais que vitorioso em Cristo Jesus. Ore, não até Deus te ouvir. Vou repetir: ore não até Deus te ouvir, mas até você ouvir Deus. Vamos ficar de pé por um momento. Corre calababa rachala manasso requei calamanaya ha. Oh requei calamanasso xerianda lanassa. Oh shequeri candalabanaya halasso xeianda labanasso. Quando nós oramos, algo acontece. Diga: quando eu oro, algo acontece. Não são palavras soltas ao vento. Diga: quando eu oro, um milagre acontece. Diga comigo: quando eu oro, a minha oração ultrapassa o teto e chega até o terceiro céu. Quando eu oro, algo de sobrenatural acontece na minha vida. Todas as vezes que eu oro, o céu responde. Talvez não responda como você espera que responda, mas o céu responde. Muitas vezes Deus diz espera. Muitas vezes Deus diz sim, amém. Mas muitas vezes Deus sabe o que você não sabe. E Ele pode não responder aquela tua oração que não foi feita na direção do Espírito. O Senhor vai levantar pessoas nesta noite para ter uma vida de oração. Eu quero te falar que você tem acordado de madrugada por volta das 2, ou melhor, das 3 horas da madrugada. Talvez um pouco antes, um pouco depois. Mas eu quero te falar que Deus tem te acordado para que você possa dobrar os teus joelhos e encontrá-lo. Deus quer se encontrar com você. Deus quer falar com você. Deus quer comunicar algo a você. Deus quer te alertar. Talvez Deus queira te exortar, advertir, admoestar. Deus quer te dar direcionamento. Deus quer falar com a sua igreja. Deus tem falado com muitos. E você precisa entrar neste grupo seleto. Você precisa
desejar no teu coração, diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eu gostaria que você orasse, que você falasse com Deus, com base nesta mensagem que você ouviu. Talvez você diga: Deus, eu quero te pedir perdão pelos meus olhos secos, pelo meu coração endurecido, porque eu não tenho dobrado os meus joelhos. Eu quero te pedir perdão, porque eu não tenho buscado a tua face, não tenho entrado na tua presença. Eu quero te pedir perdão, porque a prosperidade tem facilitado a minha vida, e como tudo está bem, eu não tenho buscado a tua presença. Eu tenho saúde, e por conta disso muitas vezes você deixa de orar a Deus. Agradeça pela sua saúde, agradeça porque tudo te vai bem, agradeça pelos livramentos, agradeça pelos teus milagres, e milagres que acontecem todo dia. Só que muitas vezes os nossos olhos carnais estão cerrados para enxergar, e nós precisamos, em nome de Jesus, compreender que o Senhor se move no nosso meio todos os dias, protegendo, guardando, livrando, cuidando, provendo, abençoando, direcionando. Os seus anjos, que são anjos ministradores, estão a serviço daqueles que hão de ser salvos, diz a palavra. Senhor, move-te no meio, se mova no meio do teu povo. Move-te, Senhor, no meio do teu povo. Nos abençoe para construir a nossa casa de oração neste lugar, para que possamos, Senhor, em nome de Jesus, ter ali oração por tempos prolongados, durante o dia e quiçá durante a noite e madrugada. Queremos, Senhor, compreender o nosso propósito, e isso não vai acontecer sem a tua igreja se mobilizar para orar, sem a tua igreja aprender a orar. Nos abençoe, Pai, com cada detalhe da casa de oração. Levante irmãos aqui nesta noite, que vão abençoar a casa de oração com a arca que estará ali simbolicamente. Abençoe, Senhor, os irmãos que vão semear as cortinas. Abençoe, Senhor, os irmãos que vão semear as poltronas. Abençoe, Senhor, os irmãos que vão semear o tapete. Abençoe, Senhor, os irmãos que vão semear o forro. Abençoe, Senhor, os irmãos que vão abençoar com o ar-condicionado. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus, este lugar que vamos dedicar à oração, onde teremos escala de hora em hora, onde durante o dia a nossa igreja estará mobilizada, onde aquele que estava ocioso agora estará ali buscando a tua face e entrando na tua presença. Em nome de Jesus, Pai, cumpre o teu propósito neste lugar. Levanta aqui, Senhor, pessoas de oração. Levante aqui, Senhor, intercessores. Nós queremos sim pessoas prósperas, mas antes de ter pessoas prósperas, nós queremos pessoas de oração, intercessores, pessoas de jejum, pessoas que se consagram. Em nome de Jesus, Senhor, levanta pessoas aqui para viver um tempo maravilhoso de graça na tua presença, através da oração. Desperta, Senhor, o coração daquele que está fechado, bloqueado, em nome de Jesus. Abre a mente, Senhor, abre o coração. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, venho me entregar
para sempre ao meu Rei. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Curva sua cabeça, feche os teus olhos. Ninguém está olhando para você. As pessoas estão de cabeça baixa, olhos fechados. E eu acredito que você está aqui querendo ter uma experiência real com este Deus. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus e não o recebeu como único Senhor e suficiente Salvador, eu gostaria que você levantasse a sua mão onde você está. Todos estão de cabeça baixa, de olhos fechados, ninguém está olhando para você, mas Jesus do céu, nesta hora, está olhando para você. Levanta a tua mão onde você está. Eu vejo mãos que se levantam. Eu vejo vidas que se entregam a Jesus. Eu gostaria que toda a igreja neste momento orasse conosco e dissesse assim: Deus, me perdoe pelos meus pecados. Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Eu creio na minha salvação, na minha cura, na minha libertação, no meu milagre, na minha bênção, na minha vitória. Em nome de Jesus. Talvez você esteja aqui e estava afastado dos caminhos do Senhor. Eu quero fazer um convite para você neste momento. Que você possa também levantar a sua mão. Ninguém está olhando para você, as pessoas estão de olhos fechados. Você que estava afastado, desviado dos caminhos, você que estava longe de Jesus. Você pode voltar para Jesus hoje, se consertar hoje. Eu vejo mãos que se levantam. Eu vejo mãos que se levantam. Diga comigo: Pai, me perdoa por eu ter me afastado de Ti. Estou voltando para os Teus caminhos. Eu creio na Tua graça que é derramada sobre mim. E sei que o Senhor me aceita como filho ou filha, em nome de Jesus. Graças a Deus. Seja bem-vinda à família de Deus, seja bem-vindo à família de Deus. Glória a Deus pela tua vida. Aleluia. Amém. A igreja pode se sentar. Queridos, nós temos 2 bebês para apresentar agora. Eu não apresentei no início, que eu estava esperando o Roberto chegar. Eu até pensei que ele estava aí. Por favor, pode vir. Me tragam o Lorenzo Gabriel Lopes de Oliveira Nista e o Hector Emanuel Lopes de Oliveira Nista. É filho da Raquel de Oliveira Nista. Por favor. E os padrinhos e madrinhas, a Késia Keren Fernandes de Noronha, a Débora Raney de Oliveira Nista, a Catiane Fernandes de Noronha e o Roberto de Noronha Nista. Pode ficar aqui. Amém. Cadê o povo? Ah, meu Deus, Roberto teve uma emergência, né? Tem mais algum padrinho, madrinha? Você é a Catiane. Olha que bonito. Deixa eu fazer algo aqui que o Senhor me pediu para fazer. Alexandre, vem cá, meu filho, eu preciso te dar um abraço. Me permita, o Espírito Santo. Olha, as lágrimas desse irmão molharam o altar. Deixa eu te dar um abraço, meu filho.
quero dizer que esse momento é um momento solene, onde uma criança é apresentada, no caso de hoje 2. Eles estão com quanto tempo de vida? 3 meses. Quem é o Hector? Como é que você sabe? O Lorenzo. Como é que você sabe? É o mais bravo. Puxou quem? Eu quero dizer a vocês que este momento é um momento solene e que a bênção de Deus vem sobre a vida dessas 2 crianças, e que a partir de hoje elas vão estar guardadas, protegidas e livradas pelo Senhor. Que o Senhor há de dar saúde, que eles possam crescer na fé, entendimento e graça, que eles possam ser alguém na vida, romper e viver tudo aquilo que Deus tem para eles de forma plena, e que possam ser assim bênçãos na vida da família, e que as pessoas que conviverem com essas crianças, e depois adolescentes, jovens, adultos, possam ver que realmente eles são diferenciados, que toda e qualquer condenação, que toda e qualquer maldição, que toda e qualquer sentença seja quebrada na vida dessas crianças, e que elas possam viver o melhor de Deus que está por vir, em nome de Jesus. Amém? A igreja pode ficar de pé, estender a mão para cá. Eu não vou me atrever a carregá-los no colo. Esse é o Lorenzo, que é o mais bravinho. Eu vou profetizar que agora ele é o mais calminho, o mais paciente, o mais bonzinho. Pai, nós apresentamos o Lorenzo e ministramos, Senhor, toda sorte de bênçãos sobre a vida dele. Acolhe com a tua graça, e que ele possa viver, Pai, tudo aquilo que tu tens preparado para a sua vida. Nós o apresentamos a ti em nome do teu filho Jesus. Não, eu quero óleo. Senhor, eu quero abençoar o Hector, e quero profetizar, Pai, toda sorte de bênção sobre a vida dele. Sua graça, presença, unção, que possa quebrar, despedaçar e destruir todo e qualquer jugo. Eu profetizo a tua bênção sobre a vida dessas 2 crianças, e junto com a tua igreja nós profetizamos que eles serão alguém, que o Senhor prepara um futuro lindo, que o Senhor vai guardá-los de todas as tentações do mundo, e que eles vão viver, Pai, o plano melhor que tu tens reservado para as suas vidas. Nós cremos que eles vieram para este mundo com um propósito, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, pode se sentar. Nós vamos tirar uma foto. Eu gostaria de entregar, eu vou entregar para ela, que está com a mão livre, o certificado de apresentação do Lorenzo e do Hector. Diz para o Roberto que a gente sentiu muito por ele não estar aqui, tá bom? Vamos ficar aqui. Gente, 1 é bom, né? 2 é ótimo. Que Deus abençoe. Cuidado com a escada, por favor. Amém. Queridos, antes de irmos embora, nós vamos separar a nossa oferta para o Senhor. Amém? Diga: o Senhor é digno de receber a minha oferta. A tua oferta testa o teu coração.
Sabia disso? Que a nossa oferta testa o nosso coração. Que quando nós temos que entregar algo, nós entregamos sempre algo que não é relevante. Malaquias fala de algo vil, desprezível, de algo sem importância. Mas a palavra nos exorta que devemos olhar para Deus e entender que Ele é o grande Deus. E por conta disso, nós não podemos fazer qualquer coisa. Nós temos que oferecer para Ele algo que realmente é importante para nós, algo que é especial para nós, algo que nos custa. E a palavra fala a respeito da semente, que é a nossa oferta, e que esta oferta, quando é plantada, ela vai produzir frutos de justiça, onde você será abençoado, cuidado, provido, abençoado. Que você possa, em nome de Jesus, compreender com que reverência nós fazemos o que nós fazemos. Que você possa entregar agora a tua oferta, que é fruto do calo das tuas mãos, do suor do seu rosto e do seu corpo cansado. Que o Senhor possa te renovar e que você possa receber sabedoria, estratégia e unção para prosperar. A Bíblia fala a respeito de que Deus, Ele nos prospera. Vamos ler, 2 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Olha o que diz. Diga: Deus está interessado também na minha prosperidade. Amém? Que pai é que não está interessado na prosperidade do seu filho? Todo pai quer que o seu filho seja suprido. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Obrigado. Só que esta riqueza não é a riqueza do mundo. Deus quer as nossas necessidades supridas, quer a nossa vida desafogada, a ponto de termos uma vida abençoada, a ponto de honrarmos a Deus, cuidarmos da sua obra na terra e de estendermos a nossa mão para o nosso próximo, para aqueles que precisam. Amém? Deus, Ele quer mudar a tua sorte, a tua vida, o teu presente. Deus quer fazer algo, e tudo depende da sua atitude de fé. Quanto àquela mulher, a viúva pobre, que tinha só 2 moedas, entregou as suas 2 moedas ao Senhor, e isso chamou a sua atenção. Ele então chama os discípulos e diz assim: muitos deram do que sobejava, do que sobrava, mas esta mulher deu a maior de todas as ofertas, porque ela deu a única coisa que tinha. E Deus há de cuidar de você, de honrar você, de prosperar você, porque o milagre acontece por conta da intenção do seu coração. Talvez o que esteja faltando é você consagrar a tua vida financeira ao Senhor, e você faz isso através da tua semente. E eu quero orar depois para abençoar a vida de vocês, para que vocês possam viver um milagre na área financeira, econômica e material, em nome de Jesus. O nosso Pix está em tela. Nós temos 2 maquininhas, uma está com o Gabriel, outra está com a Bárbara, e você pode levantar a mão, e nós vamos levar um envelope até você, e nós cremos que em nome de Jesus, o Senhor há de olhar para você nesta noite, e abençoar a sua oferta. É
tem aquele programa evangélico? Tinha, agora não tem mais, né? Quem sabe faz ao vivo. Não é evangélico. Estenda as mãos para cá, diga assim: Senhor, abençoe cada irmão que entendeu a tua mensagem e que entregou sua oferta, para que a nossa igreja possa continuar de portas abertas, abençoando muitas pessoas. Prospera este irmão, trabalhador, comerciante, negociante, empreendedor, empresário, profissional liberal, que tem projetos de vida. Vem prosperar a tua igreja, vem multiplicar, Pai, aquilo que temos colocado nas tuas mãos. Nós cremos que prosperidade também é saúde, cura, libertação, paz, alegria e descanso. Que a tua prosperidade seja sobre nós e reine sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Abençoa cada irmão aqui, Senhor. Ouve esta oração que esta pessoa está fazendo. Esta semana é uma semana de desafios, em nome de Jesus. Que você esteja preparado para os desafios de Deus. Que você não se acovarde, porque o nome do Senhor vai ser glorificado quando você for perseverante. Não tenha medo, diz o Senhor, Ele é com você. E você vai ver mais cedo ou mais tarde o propósito de Deus se cumprindo. E vai ver um grande milagre acontecendo. Porque aquilo que você orou lá atrás e não se lembra mais, o Senhor ouviu aquela oração e o céu vai responder, e você vai viver um grande milagre, não muito longe destes dias, em nome de Jesus. E todos digam comigo: amém. Assim seja e assim será. Pode desligar, por favor, a igreja pode sentar rapidinho.